Os sangue costumavam ser os protetores da terra, mas o seu poder foi distorcido pelo mau governante, que escravizou os sangues fortes ou os matou. Mas há uma profecia de que a bruxa virá e consertará o que foi quebrado. E é por essa bruxa que esses três homens se unirão, mesmo com suas diferenças, para protegê-la a qualquer custo. Antes de começar a nossa história, eu tenho que deixar alguns disclaimers aqui. Essa trilogia não é para menores de 16 anos. Não tem aqui explicando qual é a idade certa, mas eu considero essa história adulta. A idade ideal para esse livro, eu penso que seja 18 anos, porque os temas abordados nesse livro são pesados. Embora seja, para mim, ao menos, bem construído o contexto para essas histórias. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer a história da Filha do Sangue, o primeiro livro da trilogia Joias Negras, da minha estimada autora Annie Bishop. Eu tenho aqui uma história muito legal com as leituras da Annie Bishop, porque ela consegue me manter no mundo dela e as ideias, por mais absurdas para alguns leitores e simplistas para outra, faz aquele entretenimento que o leitor tanto gosta, da gente ficar what? Em cada página das histórias dela. Nós temos aqui 3 pontos de vista do Saitan, do Daimon e do Lucivar guiando a história. Quando a gente conhece a Janiele, ainda não é muito próximo dela, não sabemos o que ela pensa, a autora não deixou a gente ter acesso aos pensamentos dela, mas a gente consegue ver como é complexa a mente dessa feiticeira, um corpo infantil. Cada pessoa nascida no sangue nasce com uma cor específica de joia, que determina sua força relativa, como seu estado social dentro daquela hierarquia. Quanto mais escura for a joia, maior será a resistência. É uma sociedade totalmente criada e governada por mulheres. Antes, essa sociedade vivia em relativa paz, mas algo aconteceu e fez com que uma mulher tomasse a frente dessa coisa, se tornasse poderosa a ponto de subjugar os outros homens que também tinham um certo poder parecido com ela. A forma que ela escolheu subjugar esses homens e também destruir hipótese outras mulheres serem mais fortes quanto ela é devastador. No meio disso, nós temos uma profecia que dá conta de que vai aparecer uma feiticeira é mais forte do que todo mundo. E essa vilã, a nossa Doroteia, vai destruir todas as meninas. Para destruir essas meninas, eles fazem uma coisa muito cruel. E são meninas da aristocracia. A gente tem os escravos pessoais. São homens que poderiam se opor a Doroteia e a corja dela para que esses homens, e ainda meninos, sejam subjugados. O que é que ela faz? Coloca lá um anel. Quando eu falo nesse anel, não é no dedo, tá? Para que esse jovem se torne servil, de fato. Então, muitos deles são realmente pessoas prostituídas ao longo da sua vida. A hierarquia desse mundo é bem peculiar, né? Então, esses homens que são fortes, essas mulheres que são fortes, eles têm muito poder dentro deles. Esse poder, se ficar dentro deles, meio que destrói eles. E quanto mais escura for a joia, mais poder essa pessoa tem, seja homem ou mulher. E é a partir disso que você meio que sabe se você pode com aquela pessoa ou não. A pessoa pode pegar um poder dessa joia para utilizar como quiser, ou deixar lá guardadinha. Pensando nisso, a joia mais escura, que é a joia negra, os homens dessas joias são os que, para Doroteia e para muitas outras rainhas, são um perigo. E é justamente por isso que elas subjugam esses jovens mais cedo para saber que joia eles vão receber. Nós temos nesse momento 2 príncipes por parte de pai subjugados, um em cada parte, nenhum deixa nem eles dois juntos porque são poderosos ao extremo. E um é muito mais poderoso e é por isso que ele é chamado de sádico, que é o Daimon, porque quando você desobedece a ordem de onde você está servindo, a pessoa tem um outro anel, esse de fato no dedo, que te manda muitas dores. Então tu imagina a dor naquele lugar para uma pessoa que é considerada rebelde ou que não tá seguindo
o que é dito ali, as ordens que ele dá. Só que o Daimon, por ter sido subjugado cedo, ele começou a sentir essa dor, a suportar, porque a única coisa que detém o Daimon nesse momento é o anel e saber que o irmão dele está preso também. Do outro lado, nós temos o Lúcifer, e assim, nesse livro, ele é passado como pincelada, mas todas as passagens dele são decisivas. O final desse livro é aquele lance da vítima achar que tem o direito de fazer o mesmo que o opressor. Então, o opressor se torna a vítima e a vítima se torna o opressor. Enfim, isso me fez questionar muitas coisas que a gente vai conversar no final desse vídeo. Eles estão aí esperando a feiticeira Mor. Quando ela realmente aparece, não é no formato que eles imaginavam. Ou seja, ela vem criança. É muito complicado, porque cada um desses 3 homens tem uma relação diferente com essa menina. Temos o mentor, temos o irmão e temos o amante. Então, daí você já tira conclusões que você queira. Só que na questão do amante aqui, foi bem explicado e você vê que a todo momento o personagem que vai ser o amante, né, no futuro dessa menina, se controla. Nós não vemos coisas erradas. Tem algumas cenas que realmente a gente fica confusa. O que é que eu tô lendo aqui? Mas a autora consegue explicar direitinho para que não pareça nada fora do comum. Aí você pode dizer assim, Ana, mas isso tá parecendo um dark romance. Ao contrário do dark romance, aqui as mulheres são extremamente fortes. As mulheres mandam aqui. Mesmo as que são subjugadas, nós não vemos aqui cenas de sexo explícito. Fica explicado pra gente que aqui a temática sexual é política. É usado como política. Em nenhum momento a gente vê cenas de erotismo que fazem romantizar isso. A todo instante, a temática aqui é problematizada e é explicada contextualmente. Então, até cenas mais terríveis, que vai ser no final desse livro, é explicada. Não é mostrada de forma crua pro leitor, mas é sutilmente colocada ali e o leitor vai entendendo o que aconteceu nessa história. É uma história que, num primeiro momento, você acredita, ok, é mais uma historinha. E quando chega na metade do livro, você fica, meu, o que eu tô lendo aqui? Porque você não consegue parar de ler essa história. Aqui você vê que a personagem principal, a Janiele, tem a sua complexidade, vai explicando que tem momentos que ela tem pensamentos muito mais maduros do que a idade dela, e tem momentos em que ela é totalmente criança, ela tenta ser criança. E a alusão de que ela só consegue ser criança no inferno do que dentro da sua própria casa, com seus familiares, e que nesse mundo ilusório que ela está, ela consegue ser ela mesma, faz a gente pensar em muitas coisas. Até quando eles falam de quebrar esses personagens, nunca é demonstrado o corpo físico dessa história, e sim a mente, essa névoa que leva às vezes a gente pensar em loucura. Eu me lembrei muito da história de Alice no País das Maravilhas, pela abordagem, mas a história me pegou muito nisso, né, de como sempre que era tratado o mundo psíquico e físico, a autora tentava fazer uma meia-culpa aí, também mostrando os benefícios e os malefícios dessas duas escolhas dos personagens. Todo o simbolismo da família nessa história aqui, de como nem sempre a família de sangue é a que era para proteger, e esses 3 homens escolhem ser a família dessa criança, né, dessa pré-adolescente, que a gente vai até a pré-adolescência dela, tentando protegê-la, né, e nesse livro eles não conseguem protegê-la de fato, porque acontece uma coisa terrível. Mas ao mesmo tempo, em toda a história, esses homens muitas vezes foram subjugados, são ainda, conseguem entender, ter empatia por ela, e mesmo sabendo que eles teriam poder sobre ela, eles deixam que ela seja livre e que ela faça as escolhas. A Janiele, nesse livro, não me disse muito bem a que veio como os outros personagens e tudo que ela representa dentro dessa história. Obviamente, pela Janiele ter vindo com esse imenso poder num corpo infantil, traz pra gente questões morais, e a abordagem da autora teve cenas que eu fiquei muito incomodada. Embora não foram cenas explícitas, e que a autora teve todo o cuidado na construção do que ela estava querendo fazer ali. Mesmo incomodada nas primeiras cenas, no decorrer da história, a gente vai entendendo o porquê das cenas. Ah, ok, faz sentido. Eu gostei dessa questão aí, de como a autora conduziu
esses temas, né, e por onde ela ia. Como a questão sexual é usada como politicagem, essas jovens, sua primeira vez é muito importante. E o fato de você ter sua primeira vez é um problema dentro dessa estrutura. Porém, nesse mundo que a autora criou, é traumático por conta do poder que é usado nessa história. Então, assim, o poder é um personagem muito explícito nessa história. Pode ser tanto traumático ou benéfico, dependendo. Aí tem essa questão, né? Porque se for traumático, essa feiticeira, essa jovem feiticeira, fica quebrada e no mundo ilusório. E aí você faz um paralelo e pensa que esse mundo ilusório é a loucura. E se for benéfico, ela se transforma em feiticeira. Eu não sei se eu tô me fazendo entender, mas é esse absurdo que vocês, se estiver entendendo, é o que acontece aqui. Eu acredito que nos próximos livros, e com essa feiticeira aparecendo pra botar ordem nesse negócio, o que acontece? Isso vai ser mudado, né? Eu espero. É um absurdo pra mim. Mas até isso acontecer, as forças poderosas vão querer desvirtuar a Janiele, para que ela não tenha... Se ela é uma feiticeira que tem tanto poder, e se ela vê-o como criança e adolescente agora, se ela conhecer só o ruim, o medo do Saitan é esse. Ele tenta, né, fazer com que ela conheça também a bondade, que eu acho um pouco complicado, porque as atitudes que a Janiele faz durante a leitura são atitudes bondosas, mas como ela ainda não tem a noção do bem e do mal, ela pode ser facilmente manipulável. E é isso que, ao longo dessa leitura, esses 3 homens que são da corte dela, que ainda não é oficializada, mas eles se consideram serviçais dela, e que a única mulher que eles vão servir de livre e espontânea vontade é essa criança, que eles fazem tudo por ela. Durante a leitura eu descobri, não são só 3 livros, eu descobri que tem vários outros livros criados nesse mundo, e tem uma ordem dessas histórias. E aí vem o engano da pessoa, porque eu fui na última feira do livro e comprei mais 2 livros da Annie Bishop, porque parece que é de lei eu ir nas feiras do livro e comprar sempre um livro dela. O que acontece é que eu perguntei se eram livros únicos, e o homem disse sim, é livro único. Quando cheguei aqui, vi que era o 7º e o 8º, se eu não me engano, dessa saga. E fiquei perplexa, porque eu não sabia que tinha caído no esquema de pirâmide. Caí, sim, senhora. Mas me disseram, leitoras assíduas desse gênero, que o que começa nessa história termina no 3º livro. Portanto, eu tenho os 3 livros, e eu tô muito feliz, tá? Eu vou conseguir ler na ordem. E aí eu vou formando uma prateleira daqui a pouco só de Annie Bishop. Essas histórias da Annie são histórias que empoderam mulheres. Muitas pessoas consideram histórias feministas. De uma certa forma, tem um tonzinho feminista aí nessas histórias. A outros leitores alegam que não é pra tanto. Acho que sim, que as histórias dela têm um viés, assim, feminista, são mulheres empoderadas, mas porque eu só conheço essa autora que escreve sobre essas histórias de fantasia dessa forma. Já vi que tem outra autora que parece que é ali a precursora na história. Tô procurando os livros dela para ler, e aí eu trago aqui para vocês depois. É uma história brutal, distorcida, e com certeza não é para todos. Acho que muitas coisas abordadas nessa leitura, 9 em cada 10 talvez não seria para mim uma leitura que eu normal. Mas a escrita da Annie tem a capacidade de tecer enredos que me mantiveram imersa por várias horas. Há tanta brutalidade nessa história contra homens, mulheres e crianças que às vezes eu ficava melancólica. Todos os temas foi meio que disfarçado, mesmo esses temas sendo difíceis, foram disfarçados. Acho que talvez para o efeito não ser tão maior do que de fato é, mas quando você para pensar sobre essa leitura no pós, você fica: caramba, eu li tudo isso. Existiu momentos em que eu realmente fiquei desconfortável com essa leitura e me questionava por que eu tava lendo, mas em nenhum momento eu pensei em largar esse livro. Eu tava tão absorta na história, eu só parava porque eu tinha que dormir, porque eu tinha que fazer outras coisas. A Annie escreveu aqui personagens sombrios, personagens quebrados e um mundo de fantasia único, pelo menos pra mim até então. Ao que me parece, esse é o primeiro livro publicado da autora. Por ser o primeiro, tem um esquema na escrita dela muito complexo, e eu não percebi só nesse. Na trilogia Pilares do Mundo, tem vídeo aqui no canal sobre os 3 livros, eu senti isso, e foi essa dificuldade
que eu não quero que aconteça nesse livro aqui. Eu li os 2 primeiros livros, assim, num fôlego, intercalei com outras leituras o último livro. E quando eu fui ler, eu já não sabia quem era quem, porque essa autora, ela cria mundos incríveis, muitos personagens, muitas histórias entrelaçadas. Então você, se tiver uma memóriazinha como a minha de tartaruga, eu não aconselho a ler esse livro com tempos espaçados. Leia mesmo de um fôlego só, porque senão você vai se perder nessa história. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Se você gostou, não esquece, deixa aqui um gostei para eu ter esse feedback. E se você já leu essa história, me conta o que é que você achou. Gostou dessa história? Deixa aqui nos comentários. Ah, e não vai embora, eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bora continuar essa conversa aqui? Bora? Clica aqui.